Venha, meu amado, fique de pé. O que nós estamos ouvindo aqui, a gente não vai ver lá no Fantástico, né? A gente não vai escutar isso na televisão. O Fantástico apresentou semana passada um programa sobre recuperação de drogados. Anunciou, eu falei, caramba, vai falar da igreja, vai falar. E não falaram, mas é isso aí. Estamos ouvindo que o Senhor está governando com a sua braço forte. Vem, meu amado, vamos falar de Índia, esse país que tem uma população extraordinária. Muito bem, podemos sentar, irmãos e irmãs. Temos 15 minutos para você poder ir para casa e não ser culto de vigília, não é não? Oi? Olha, Índia. Está vendo a Índia ali ou não? Ah, tá, agora tem que ver mesmo. E deixa esse mapa aí, olha, é o seguinte. Aqui, na Índia, moram 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. 6 vezes a população brasileira. 6. Num terreno, num espaço que dá o total do estado de Minas Gerais e Mato Grosso. 6 vezes a população do Brasil. Não é à toa que você tropeça em gente. Quando o pessoal vê aquela cidade doida da Índia, gente para todo lado, porque não tem onde morar. É gente demais. Pois bem, o cristianismo na Índia, aí estão as províncias da Índia. Isso aí é o nome dos estados. Esse mapa que ele acabou de pôr aí, pode ver que não fala de cidades, fala das províncias da Índia. Você está vendo, a Índia é quem levou o cristianismo para a Índia foi São Tomé, o apóstolo. É difícil acreditar. Mas ele levou e morreu lá. No ano 70 ele foi queimado na Índia. Ainda tem o túmulo comemorativo dele na cidade de Chennai, onde está a maior Assembleia de Deus da Índia, com 55 mil membros. Uma igreja local, eu tive o privilégio de pregar nela. Pastor Demohan. Então, ali na Índia, cristianismo sempre localizou-se do centro para o sul. Está vendo ali Goa? O nome Goa? Viu ali ou não? Goa, à esquerda do mapa. Goa é território português. Passou para a Índia só na década de 60. Os portugueses chegaram em Goa, chegaram em Mumbai, que hoje antigamente chamava Bombay. Eles chegaram por ali. Pronto, olha, Vasco da Gama. Pai, mas você é o cara que está mexendo ali. Volta ao mapa anterior, que é uma maravilha. Pronto, aí. Está vendo ali na direita, aquele estado Nagaland, lá em cima? Está vendo lá ou não? Lá à direita, lá em cima, Nagaland. Lá ali, ó. Esse é o único estado lá que tem maioria cristã. É isolado do resto da Índia inteira. Porque ele faz fronteira com a China, dá um rolo danado, ali tem guerrilha, tem tudo, mas só são 2 milhões e pouco de habitantes. Não é nada na Índia toda. Os grandes bolsões de cristianismo na Índia localizam-se nas seguintes cidades, ou localizavam-se nas seguintes cidades. Bangalore, que é centro-sul, é a cidade da tecnologia. Chennai, cidade gigantesca, costeira. Mumbai, que é na outra costa. E Hyderabad, que é uma cidade da tecnologia também. Ali tem uma igreja muito grande, a Assembleia de Deus, que é uma pastora. O marido morreu, ela assumiu, está melhor do que estava com ele. Aí, esses eram os 4 bolsões. Por alguma razão,
o cristianismo não penetrava para cima de Nova Delhi. Está vendo aqueles dois estados, Uttar Pradesh e Bihar? Está vendo lá em cima ou não? Esses dois estados juntos têm mais habitantes do que o Brasil. O estado de Bihar, ele faz fronteira com o Nepal, região do Himalaia. É ali de onde vem o rio Ganges. O rio Ganges entra na Índia, lembra? O rio Ganges no hinduísmo é Deus. Porque o hinduísmo tem 3 milhões de deuses. Inclusive a barata, o rato, o macaco e o rio. O rio, ele entra em Bihar. Ele está até ali o rio, ó, no meio da província, está vendo? A marca do rio. E ele vai para a esquerda do mapa, para Bangladesh. E ele deságua no Golfo de Bengala, que é em Bangladesh. Por que é que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque neste rio, todos os anos, mais ou menos uns 100 milhões de pessoas tomam banho seminu. O rio é uma imundície. Eles tomam banho em adoração ao Deus, que é o rio, ao Deus Ganges. O cristianismo não entrava ali. Por 100 anos, as agências missionárias tentaram pregar o evangelho lá, produziram 2.500 cristãos, 40 agências. Bihar, que você está vendo ali, é também o local onde nasceu o budismo. Estão lá as 14 pagodas luxuosíssimas, com ouro e mármore para todo lado, de marfim, ao lado do altar e da árvore, onde a tradição diz que Buda recebeu a revelação. Eu fui lá. Então, batalha espiritual, obra demoníaca. Bihar, esse estado aí, quando o pessoal me via, jeitão assim de ocidental, perguntavam lá no aeroporto em Delhi, onde é que está indo? Na Índia. Eu falei, vou a Bihar. Falei, Bihar? Porque Bihar é o pobre dos pobres. A renda per capita em Bihar, em real, seria R$1,50 por dia. A renda per capita. 80% das mulheres não sabem ler e escrever, 70% dos homens. É o negócio. Eu tive lutas espirituais, desmaiei 2 vezes na batalha espiritual. Gurus andando na rua com aqueles milhares de pessoas atrás, gente que faz cocô e xixi em qualquer canto, homem e mulher, que não tem esgoto. Imagine um lugar complicado. Então, 2.000 anos, o cristianismo era 3% da população da Índia, 30 milhões de pessoas. 92, Deus achou que era hora de Bihar. É hora de Bihar. O apelido do país, do estado era Cemitério das Missões. Passados esses 25 anos, o povo hoje no mundo chama Bihar a vinha das missões. A igreja lá batiza segunda, quarta e sexta. Aqui no samba aqui diz que segunda, quarta e sexta é que se faz feitiçaria, lembra? Não é qualquer dia, segunda, quarta e sexta é que se faz feitiçaria. Lá, segunda, quarta e sexta é dia de batismo. Eu mesmo participei de batismos. É como ver a igreja do Novo Testamento brotando. Eu participei de batismos às 4 horas da tarde, no rio Ganges, no Ganges. Eu não tive coragem de entrar na água, não. Deixei o Ponraj batizar o povo. Mas nós chegamos 4 horas da tarde numa vila. Haviam 40 homens e 40 mulheres para serem batizados. Numa quarta-feira. Um calor infernal. As igrejas não têm banco para sentar, senta no chão, na zona rural, porque é pobre. É uma casa. E aí já estava esperando há 2 horas, porque para chegar lá é complicado, né? Nessa região eles creem mal olhado. Então o que acontece? Ninguém constrói uma casa no mesmo alinhamento da outra. Então às vezes a avenida começa com 60 metros de largura, 10 quilômetros para baixo, mal dá para passar um carro. É uma esculhambação. Então a viagem demora para caramba. Chegamos lá atrasados, aí vem 40 mulheres sentadas num lado, 40, todos casados, 40 homens do outro. Vem o exame para o batismo, tem que ter o exame para o batismo. E os pastores, eles vestem batina lá.
veste aquele negócio, porque é o contexto. O hinduísmo tem muito paramento, então é o contexto. Aí o Ponraj se aparamenta todo lá e vai fazer as perguntas para batismo. Primeira pergunta para os 80 adultos. Vocês renunciam toda a obra de feitiçaria e idolatria? Porque eles têm 3 milhões de deuses. Se não fizer essa renúncia na hora, Jesus vai ser o Deus número 3 milhões e 1. Então eles têm que renunciar a tudo. Já é batalha espiritual aí. Aí faz as perguntas para os homens e as mulheres, que é basicamente o credo apostólico. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor? Creio. E aí vai. Aí depois só para os homens. Só para os homens. Está lá os 40, um por um. Digamos que um deles lá se chama Vero Guese. Vero Guese, diante de Deus, diante das testemunhas, servos de Deus que aqui estão, diante dos irmãos e irmãs em Cristo que estão aqui para ser batizados, você promete que nunca mais vai bater na sua mulher? Naquela zona rural, a mulher apanha todo dia. É um sofrimento. O hinduísmo rural, folk religion, é um sofrimento. Aí ele, para ser membro da igreja, ele tem que prometer diante de Deus, e diante da mulher dele, que ele nunca mais bate nela. Quando o cara falava isso, a mulherada ficava em pé, assoviava, jogava o lenço, é festa. Mas não é isso o evangelho? As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. É uma coisa maravilhosa, eu fico emocionado só de lembrar. Com milhares, centenas de milhares de pessoas se batizando. Hoje é chamado Vinha das Missões. Aí foi a hora do batismo. Aí há uma procissão para o batismo. Lá ia eu na frente com um Ponraj, que era lá coisa para a beira do rio. E aí chega no rio, estava lá aquele povo seminu tomando banho em adoração ao Deus Ganges, né? Tinha búfalo d'água jogando água em todo mundo lá, aquele gigantesco, e pedaço de corpo humano cremado descendo, porque eles cremam tudo e tem muita corrupção. Enquanto a família está vendo, eles estão cremando, os corruptos. Quando a família desvia o rosto, ele joga o pedaço fora e joga no rio. Então o tempo todo passa pedaço de corpo. Aquilo é poluído demais, é um perigo. Eu não tive coragem de entrar, mas o Ponraj ia lá batizando. Aí todo mundo, a vila inteira vem para cima das cobertas da casa para ver os cristãos, os novos cristãos. É lindo. Aí no outro dia eu fui visitar a casa, pobreza imensa, casa de uma irmã nova convertida, que havia se batizado. Olha, não tem rua, porque é um desgoverno naquelas regiões. A casa, todo mundo é um fedor danado, porque todo mundo faz cocô e xixi onde quer. Outra coisa, a vaca entra dentro da casa, come, porque a vaca é Deus. Então você imagina, todo mundo morrendo de fome e a vaca dando leite lá e ninguém... É uma picanha daquela. Aí é uma coisa terrível. Ela entra lá. Então, eu estava lá na casa dela. Ela me trouxe para comer uma galinha. Uma mulher pobre daquela dá uma galinha e come com a mão lá. Não tem garfo, faca, essas coisas. Então, era um travessa de alumínio, que já tinha visto muita graxa de outras refeições. Mas traz. Então, onde você vai assim. Só que a travessa de alumínio dela é lavada. A travessa do não crente é suja pra caramba. Aí os filhos dela chegaram da escola, coisa que não é normal naquelas vilas, porque não estuda. Mulher não sabe ler, o marido também vai mandar filho para quê? Mas quando o evangelho chega, tudo transforma. O velho se foi. Lá vem os meninos com aquela roupa tudo rasgadinha, porque a pobreza é grande. Mas pelo menos foi lavado, os outros não lavam. Sabe o que é que vai acontecer? Na próxima geração, essas crianças vão levar a vida da família para outro patamar. Porque onde o evangelho chega com poder e graça, há transformação total. Sabe quantos crentes tem na Índia hoje? 90 milhões. Cresceu 300% em 12 anos. Eu estava em Chennai e chorei. Era um domingo de manhã. Eu comecei a ver aquelas filas imensas
de menina e menino, tudo uniformizadozinho dos orfanatos. Cristãos vindo para a escola dominical na Assembleia de Deus e nas outras igrejas. Mas era a fila que ia quarteirão inteiro, tudo bem limpinho, tudo arrumadinho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma maravilha. Mas eu tenho que terminar, só me resta 5 minutos. Eu queria só pedir a você uma gentileza de seguir comigo uma coisa, porque a história que a gente está contando do mundo é verdadeira, mas nós somos parceiros desta história. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Ele começa com o texto mais impressionante e importante para missões no mundo, e para dar sentido à nossa vida. Não tem outro texto da Bíblia melhor do que esse. Não é Atos capítulo 1, verso 5, não é o versículo 8, de poder descer sobre vós o Espírito Santo. Tudo isso é importante. Para mim, o versículo mais importante é Atos 1, 1. Ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O primeiro livro é o Evangelho. É São Lucas, o médico amado. É o Evangelho. O Evangelho termina, o último capítulo de Lucas, capítulo 24, termina com a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. Termina com a obra consumada de Cristo. Está consumado. Não há mais nada que eu e você possamos fazer para a salvação da humanidade no sentido soteriológico. A gente pode fazer na pregação, mas a obra de salvação está completa. Jesus já concluiu-a. E ele disse, está completo, está consumado. Essa é a obra completada de Cristo. Atos é a obra não terminada de Cristo. Tem 28 capítulos. E Lucas começa, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, há uma obra que Jesus não terminou. Essa obra de fazer discípulos. Quem era esse Teófilo a quem ele dedica os 2 livros? Lucas escreveu 62, tudo indica, entre 60 e 65. Um período extremamente difícil na vida da igreja, porque reinava em Roma um imperador louco chamado Nero, que tocou fogo em Roma. Roma tinha 7 bairros, um para cada colina. Um era cristão, os outros 6 não eram. Todos os outros 6, as casas foram destruídas. O único bairro, a história diz que não teve uma casa tocada pelo fogo, foi o bairro cristão. Quando a população revoltou-se contra o imperador, especialmente o Senado romano, ele falou, foi os cristãos. A prova é que não tiveram casas queimadas. E ele determinou que, numa única noite, na Via Ápia, na entrada de Roma, se crucificasse 3.000 cristãos a 1 metro de distância um do outro. 1.500 de cada lado. E quando estavam crucificados, ele mandou tocar fogo neles todos. Carrasco. Ele matou o apóstolo São Pedro de cabeça para crucificar de cabeça para baixo. Ele cortou a cabeça de Paulo, a lá Talibã. Nero era terrível. Lucas não haveria de escrever um livro usando o vocativo, ó Teófilo, para uma pessoa que, se existiu, foi muito importante, porque ninguém usa o vocativo para alguém que não é importante. Essa pessoa, diante do imperador daquela, seria morta. Eu não acho que ele faria isso. Então, para quem é que Lucas escreveu? Quem é esse Teófilo? Teófilos é uma palavra grega, no caso é teófilé, é uma palavra grega que é a conjunção de 2 palavras. Theos, que é Deus, filé, que vem de filósofo, filéu, que significa amigo. Esse livro foi escrito para os amigos de Deus. Jesus falou assim, já não vos chamo de servos, mas chamo vocês de quem? O Espírito Santo sabia que a obra inacabada de Cristo ia depender da gente. Então ele escreveu contando para a gente, porque a gente não viveu com Cristo, a gente vive em Cristo, mas não com Cristo. Cristo já morreu, ressuscitou e está com o Pai, não é assim? A geração dos que viveram com Cristo, ela estava morrendo. Morte matada ou morte morrida. A geração que vive em Cristo precisava ser doutrinada.
Então ele escreve os 2 livros, um falando da obra acabada de Cristo, o outro falando da obra não terminada de Cristo, e tem 28 capítulos. Quando o último capítulo foi escrito, foi o ano de 66 da era cristã. Já faz quase 2000 anos. A igreja tem a responsabilidade de escrever o capítulo de Atos 29. Porque o 28 está terminado. É a continuação da obra de Cristo. Você é tão importante nesse processo de Deus, da expansão da igreja, que o Espírito Santo resolveu escrever para você. Porque você é amigo de Deus. Então nós vamos repetir o versículo, e onde diz Teófilo, você vai dar o seu nome, que foi escrito para você, na Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Vamos lá? Escrevi o primeiro livro, mais uma vez. Escrevi o primeiro livro, falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Há um parágrafo no capítulo 29 de Atos, o capítulo que só vai terminar de ser escrito quando Jesus voltar, que tem seu nome, amigo de Deus. Cabe a você colocar o texto ali. Aqueles que você vai levar a Cristo. Aqueles que Deus está colocando como seu campo missionário. Aqueles que vão embelezar a história da igreja e a pessoa e a honra de Cristo. Porque a mim e a você foi dado o privilégio de continuar a obra inacabada de Jesus. Que privilégio! Quando Jesus resolveu fazer isso, os anjos, eu imagino Miguel, o arcanjo, dizendo, Deus, por que não eu? Porque a Bíblia diz que os anjos gostariam de fazer isso aí. Ele diz, não, eu vou dar um privilegiado, você já está comigo. Você está comigo. Você já está com, eu vou dar para aqueles que estão em, que um dia vão estar comigo. Eu vou dar para a Antônia, para o João, para o José, para o Marcos, para a Maria, para o Jaime. Eu vou dar para os irmãos lá da Igreja Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Esse livro é para você, isso é tão importante. Já tinha pensado nisso? Que o Espírito Santo escreveu, dando o seu nome no livro. Qual é a parte do capítulo, do seu parágrafo, que você está escrevendo? É minha responsabilidade e é sua responsabilidade escrever Atos capítulo 29. Porque até o 28 o Espírito Santo já nos deu. Então, quando a gente escuta falar dos atos de Deus no mundo, a gente se motiva no macro. Deus está agindo no macro, maravilhosamente. Mas aqui no seu micro, esse é o seu parágrafo, é o seu privilégio. Vamos repetir mais uma vez? Escrevi o primeiro livro, Vamos repetir todos juntos, todo o texto. Escrevi o primeiro livro, falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Você vai terminar o que ele começou. Escreva o seu parágrafo com dedicação, com abnegação, com alegria, com espiritualidade, com fé, firmeza. E aí, quando o seu parágrafo ficar completo, ele vai dizer, venha, servo bom e fiel. Escreveu o parágrafo bem, sobre o muito te colocarei. Que Deus nos abençoe. Amém. Estou? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que ajude a gente. Vocês estão vivendo a fase das possibilidades. Com esse pessoal todo aí? Então, o pessoal aí em Connecticut, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo no céu, Ceará, Minas Gerais, Distrito Federal. Amém. Olhe, gente, você e eu vivemos numa época privilegiadíssima. Privilegiadíssima. A gente vive nos últimos dias. Esses últimos dias podem ser dias longos, podem demorar, mas são últimos para a gente. Porque o Jesus Cristo vem, enquanto a gente for vivo, a gente bate as botas e vai estar com Ele. De uma maneira ou de outra, nós vivemos nos últimos dias. Ou da vinda de Cristo ou da ida nossa.
Você não pode perder a chance. Vamos na presença do Senhor. Antes de orar, como você mora nos Estados Unidos, como ele mora nos Estados Unidos há muitos anos, faça uma síntese o paralelo entre Donald Trump e seu governo e a nação americana como um todo e o Evangelho. 2 horas. Não, que síntese. Síntese. Oi? Muro de quem? Isso não significa nada. Ele é um político. Donald Trump é um político, é um dono de cassino. É um cara que fez fortuna no mundo em cima de prostituição e abuso. Mas Deus usa até a mula de Balaão. E foi para um tempo lá como esse que Deus se levantou, permitiu que ele existisse. Porque nos anos anteriores, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, não existia um juiz na Suprema Corte cristão evangélico. Ou eram agnósticos, ou católicos, ou judeus. Parecia que eles não acreditavam que os evangélicos podiam produzir alguém que pensasse. Esse era o pensamento da Hillary Clinton, do Obama, e do liberalismo lá. Então, as decisões da Suprema Corte, nos Estados Unidos, como no Brasil, tudo termina na Suprema Corte, no Tribunal Superior. Estavam todas sendo contra o cristianismo. Estava difícil. Coitado de um casal que era dono de uma padaria, recusou-se a fazer um bolo para um casal gay. O casal gay podia comprar o bolo, mas fazer aquele lá, um bolo exaltando com as palavras em cima dele, o homossexualismo, eles negaram. Foram para a cadeia e tiveram que pagar $100 mil. Ficando difícil. Proposta de cancelar nas escolas, não poder mais falar o nome Natal, por exemplo, Christmas, ou Páscoa. Estava ficando muito difícil. E eu acho que Deus teve misericórdia e colocou um louco lá. E esse louco foi eleito com voto de evangélicos. E ele já cumpriu o propósito, eu acho, pelo menos no meu entender. Porque morreu um membro do Suprema Corte, chamado Scalia. Muito inteligente, conservador. E o balanço ficou muito complicado para a gente. Nos Estados Unidos, o juiz da Suprema Corte é vitalício, só renuncia quando não consegue mais nem segurar a dentadura. Está cheio de gente lá com 80, 85, vai até morrer. E não é que Scalia morre, e agora o presidente tem que indicar alguém. E como ele foi eleito com voto quem o botou lá foram os evangélicos, na verdade. Ele tem um grupo de 14 pastores que o assessora. E com os políticos do Partido Republicano, ele indicou um membro para a Suprema Corte de 45 anos, até professor de escola dominical. E o cara foi eleito. Significa que Donald Trump vai estar morto. Se esse cara não morrer mais cedo do que o normal, ainda vai estar julgando as causas lá. Então, ainda vão ter mais 2. Se ele não for impeach antes, vai ter mais 2. Ele vai ter a oportunidade de colocar 2 que sejam tementes a Deus. Outra coisa, o vice-presidente era professor de escola dominical. Se tirarem ele, aí vamos ter o Pence, o vice-presidente, que é evangélico de primeira. Então parece que Deus teve misericórdia, apesar de usar um indivíduo que é louco. Está se indispondo com o mundo inteiro. Né? Mas a gente pode respirar um pouquinho lá. Mas a nossa esperança não está em cavalos, nem armas, está no Senhor nosso Deus. É dele. E talvez para a igreja americana, uma coisa que seria bom seria um pouco de aperto para voltarem à origem. Porque até no dinheiro eles põem em Deus nós cremos. Embora aquele Deus ali seja o dinheiro. Um dia os Estados Unidos foi muito pobre. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil era mais rico que os Estados Unidos. A Argentina era mais rica que os Estados Unidos. Os avivamentos cristãos trouxeram não só espiritualidade, mas prosperidade. Que onde o cristianismo chega, o bêbado deixa de ser bêbado. O indivíduo que não sabe ler e escrever, aprende a ler para ler a Bíblia. Bota os filhos na escola. E na geração seguinte melhora.
Mas o nosso remédio se torna o nosso veneno. Porque quando a gente melhora, a geração depois daquela que melhorou, já não só tem Deus, ela não eleva os olhos para os montes e pergunta, de onde me virá o socorro? Olha para a conta bancária. E se Deus não responder, a conta bancária resolve. Então Deus já não é exclusivo na glória. Aí Deus precisa dar uns puxão de orelha para a gente lembrar de onde vem o nosso socorro. E é um problema nosso, Deus está dando prosperidade à igreja brasileira. Se a gente não um dia, nós não tínhamos nada, nós só tínhamos Deus. Agora nós temos Deus e dinheiro. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter o dinheiro e Deus. É uma tragédia. Tragédia. Temos que, e só há uma maneira de evitar essa tragédia. É através de um relacionamento pessoal com Cristo. Conhecer Jesus faz toda a diferença. Evangelismo. Segundo, é através de uma educação nas Escrituras, porque não há santidade sem Bíblia. E terceiro, é através do serviço aos pobres, porque quando a gente serve os pobres, a gente lembra quem a gente era. E aí a gente mantém a humildade. É assim que vai. Mas tá bom, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar, meus irmãos. Aleluia. Amado Pai, nós te agradecemos. Agradecemos porque fazemos parte de um corpo maravilhoso, o corpo de Cristo. Aquele a quem Ele se entregou por cada um de nós. Ele nos salvou, Ele nos batizou com o Espírito Santo, Ele nos integrou na igreja, Ele nos abençoa com a garantia dos lugares celestiais em Cristo Jesus, nele mesmo. Ele promete que caminhará conosco como bom pastor até o final, mesmo nos dias maus. Que Jesus maravilhoso! Muito obrigado, Senhor, porque a gente faz parte desse povo vitorioso, que anda de fé em fé, de glória em glória, até o dia perfeito. Oh, Jesus, neste momento nós clamamos a Ti pela Igreja Mundial, por aqueles que, fazendo parte desse corpo glorioso, têm como motivo de grande alegria o passar por provação, porque eles estão experimentando os sofrimentos de Cristo. Isso é um privilégio tremendo para muitos deles, mas traz sofrimento e traz angústia. Nessa hora, como Igreja do Bom Sucesso, irmãos em Cristo, nós clamamos, Espírito Santo companheiro, esteja com eles agora, Senhor. Abençoa-os, enche da Tua presença, dá a graça do consolo naqueles que estão sofrendo. E para nós que estamos aqui, Senhor, nesta hora, mexe o coração da gente, mexe a vida da gente, motiva a gente para lembrar do primeiro amor, onde a gente andava no entusiasmo, num fogo maravilhoso que queimava de dentro para fora. Reaviva a Tua obra e faz o Teu nome conhecido no decorrer dos anos, Senhor. Não nos deixe descansar, nós somos o Teu povo missionário. Nem que a gente chegue na estafa, motiva a gente, ó Deus, para poder terminar bem, porque não tem galardão maior do que escutar dos Teus lábios, venha, servo bom e fiel. Oh, glória ao Teu nome. Então que ninguém saia daqui hoje, Senhor, sem um compromisso novo, sem um apego novo, sem uma disposição nova, de sermos mensagem e mensageiro daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nós oramos assim em nome do vitorioso, do poderoso, do majestoso, do glorioso, do Senhor de tudo e de todos, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amém. Aleluia. É uma honra muito grande. Estamos em setembro, até dezembro. Dá a tua agenda. Não temos aí umas viagenzinhas. Fala aí. Não, temos 18 países. 18 países até dezembro. É um milagre tê-lo aqui e é uma honra. E pode retornar? Amém. Deus abençoe. Amanhã, culto de ensino.